Pessoal, dando continuação aqui na explicação sobre o poema Os Lusíadas, a gente tem então a dedicatória que ainda é no canto 1 também. Todos esses aqui, ó, proposição, invocação e dedicatória, todos estão no canto 1, então ele é enorme, né? Bom, a parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião, porque de certa forma ele teve um objetivo político. Ele havia sido expulso de Portugal e ele queria ser aceito novamente, tá? Ele foi expulso pelo pai do Dom Sebastião. Dom Sebastião, ainda muito jovem, está então como rei de Portugal na época, e aí ele dedica a Dom Sebastião esse poema. Fato esse que faz com que ele seja perdoado e ele possa então voltar, retornar a Portugal. Sem contar também que o Dom Sebastião, ele deu inclusive dinheiro, né, 20 mil libras na época, para ele, pela escrita desse grande poema que narra os feitos portugueses e enaltece, né, todo esse poema com esses 8.816 versos, 1.102 estrofes, tudo dedicado a ele, né? Então o rei vai, aceita, permite a volta então do Camões para sua terra e ainda ganha dinheiro por isso. Bom, agora a narração, que é quando se conta a história. O autor narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos seus personagens, né? Então o personagem principal, Vasco da Gama, porque a viagem está sendo comandada por ele. Então, todos esses cantos aqui vão narrar essa história, tá vendo? Do 2 até o 9. Quando chega o 10, que é o epílogo, que é o último, né? A última parte, então, desse poema, é a conclusão da obra no canto 10. E ele conta já nesse epílogo aqui, que já houve o quê? Um declínio, uma perda do poder, uma perda da fama do povo português. O povo português aqui, ele já não está mais com toda aquela fama anterior, tá? Dando continuidade, né, ele é mais do que uma obra literária, pode-se dizer que é uma obra de arte. Tal foi o empenho do autor em mantê-la com essa regularidade formal, ou seja, aquele monte de versos, monte de estrofes, tudo com 8 versos, né? Então, com o apoio de Dom Sebastião. O poema conta histórias sobre as perigosas viagens marítimas, né, e a descoberta de novas terras. Povos e culturas exaltando o quê? O heroísmo do homem, que navegador, aventureiro, cavalheiro e amante, é também destemido e bravo, e enfrenta mares desconhecidos em busca dos seus objetivos. Bom, como foi típico do Renascimento, o poema é porque o classicismo pertence ao período histórico chamado Renascimento. Então, o poema não poderia deixar de ter características antropocentristas, né, de exaltação do homem. Quando falo em antropocentrismo, é a valorização e exaltação do homem e suas faculdades mentais, psicológicas, o uso da razão. Em plena expansão marítima, né, de Portugal e de toda a Europa, o sentimento conquistador e heróico era completamente oportuno para ser incutido na literatura da época. Então, eles viram a necessidade, né, de colocar isso na literatura, escrever sobre esses feitos portugueses através das navegações. Aqui nós temos a capa, né, de Os Lusíadas. Agora, quais as partes mais famosas, mais importantes e notórias de Os Lusíadas? O episódio de Inês de Castro, que depois a gente vai conhecer, inclusive fazer leitura, né, do poema que está lá no canto 3. O Velho do Rastelo, o Gigante Adamastor e a Ilha dos Amores. Perceba que com o Gigante Adamastor e Ilha dos Amores, eles vão falar justamente o quê? Vão inserir nas tradições clássicas greco-romana a imagem mitológica, os mitos, e aí vão aparecer muitos deuses, inclusive nesse poema, tá? Agora a gente vai partir para a leitura de uma parte do canto 1. Iniciando a leitura, então, do canto 1 de Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, ou seja, praia portuguesa, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então aqui ele reforça justamente o que? Os feitos portugueses, eles ultrapassaram a linha do horizonte, que na época eles diziam que tinham monstros, né? Que a terra era plana e que automaticamente quem ultrapassasse a linha do horizonte ia cair. Então aqui fala o que? Olha, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana.
em perigos e guerras, esforçados mais do que prometia a força humana. Então quer dizer que os homens que se colocaram a leimar eram o quê? Heróis, não é isso? E se edificaram entre gente remota um novo reino. Agora vamos aqui, continuando. Perceberam que aqui a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as estrofes de Os Lusíadas têm 8 versos. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. Então esses reis que colocaram essas embarcações, eles foram dilatando, ou seja, eles foram falando e fazendo propaganda de quê? Da fé, propagando o cristianismo, do império, né, e essas terras viciosas. Continuando aqui então a segunda estrofe. De África e Ásia andaram devastando, e aqueles que por suas obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano. Então aqui ele está fazendo pouco caso das descobertas desses outros que eram gregos, só que agora diz que o feito português, o peito ilustre lusitano, ou seja, é o português que agora está no além-mar. A quem Netuno e Marte, ou as personagens mitológicas aparecendo, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Aqui vai a evocação das Tágides, tá vendo, na quarta estrofe? E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim o novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um sonho alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenho inveja a de Hipocrene. Então aqui é a invocação às Tágides que está no canto 1, para que essas ninfas do rio Tejo tragam para ele então a criatividade de escrever esse poema. Agora vem, dai-me uma fúria, olha bem, como é que se escrevia, dá pra gente perceber aqui a linguagem clássica, né? Então, dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou frauta ruda, frauta, tá vendo? Como que a gente escreve frauta hoje? Né? Flauta. Bom, mais de tuba, canora e belicosa, que o peito acende a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda. Olha aqui, mais um personagem da figura mitológica grega. Gente nossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe, que se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança, de aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, pera do mundo a Deus por parte grande. Vós, tenro e novo ramo florescente, de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristiadíssima chamada, vede-o vosso escudo, que presente, vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Aqui eu não sei se vocês perceberam, mas a intertextualidade, né? Percebam que aqui citou o quê? A presença da cruz de Jesus, levada por Jesus, não é isso? Vós tem um novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristandíssima chamada, né? Então aqui veio falar de Cristo e veio falar também, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Então aqui há uma menção de quê? Da Bíblia. Então aqui então existe a intertextualidade, que é um recurso utilizado entre textos, ou seja, a influência, a relação que um estabelece sobre o outro. Aí determina esse fenômeno, né, de produção escrita de texto, que faz uma referência a um outro texto. Então quer dizer, esse aqui é o texto de Os Lusíadas, mas fez a menção de texto bíblico, quando falou da cruz e falou de Cristo, né? Então isso aqui a gente chama então de intertextualidade, tá?
Intertextualidade. Por quê? Porque está falando de um texto e menciona o outro aqui nele. Isso chama-se intertextualidade. Vamos ver agora os últimos versos. Vós, poderoso rei, cujo alto império... Quem é o poderoso rei de quem ele está falando? Quem é o poderoso rei a quem ele dedicou? O Dom Sebastião, né? Então, a vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério, e quando desce, o deixa derradeiro. Vós que esperamos julgo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Inclinai um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade, ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valorosos, ou valorosos, como se escrevia, né? Literatura, né? Escrita clássica, formal padrão clássica. Do amor dos pátrios feitos valorosos, em versos divulgando numerosos. Vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mais alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daquele de quem sois Senhor Supremo. Quem é o Senhor Supremo para ele? O Dom Sebastião, né? E julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Então aqui a gente termina a leitura dessa parte. Então vamos partir para a atividade.